Bom, boa tarde pessoal, me chamo Fábio, sou instrutor da empresa LearnTech. Esse vídeo aqui vai tratar da parte de hipóteses do Excel, tá? Então a gente vai ter um recursinho aqui que é o Solver, tá? Eu já instalei aqui na minha máquina anteriormente, tá? Mas para fazer a instalação do Solver, basta na versão 2016 do Excel, basta vir em Arquivo, Opções, tá? Suplementos, Ir e marcar o Solver aqui. Tá, ok? Então automaticamente ele já vai aparecer para vocês aqui. Qual que é a ideia? Eu tenho uma planilha de planejamento de produção e eu preciso estar atingindo o ponto de equilíbrio, mas eu não quero ficar chutando quais são os valores. Eu quero que o solver ache uma solução para mim. Tá? Então eu vou ter as minhas células variáveis, eu vou ter o meu ponto de equilíbrio que é o lucro total e eu vou colocar algumas restrições. Então para isso eu vou usar essa ferramenta. Então eu vou clicar aqui em solver. Eu vou dizer que a célula a I12 ela tem que trabalhar sempre com valor de zero, que é o ponto de equilíbrio, no caso, tá? Não está valor negativo. As células variáveis vão ser as produções, tá? Então, estou dizendo aqui, ó, o meu objetivo é a célula I12 para um valor próximo ou de zero, tá? E essa aqui são as células variáveis, beleza? Então agora eu vou começar a colocar as restrições da minha planilha. Eu vou começar a colocar a primeira restrição. Eu vou clicar em adicionar, tá? E vou dizer para ele que é o seguinte, que a célula, primeira restrição, que a célula E16, que é a produção total, tem que ser sempre menor ou igual a, neste exemplo, na caso já está, né? Eu poderia colocar outra coisa, tá? Vai ter que ser sempre menor ou igual a o que eu tenho na I14. Então, minha restrição de produção, a capacidade é de 30 mil, e estou dizendo que minha produção total não pode exceder isso, tá ok? Então, essa é a minha primeira restrição. Dou um ok. Tá lá a primeira restrição bonitinha. Eu vou colocar a segunda restrição, tá? Então eu vou adicionar e vou dizer que, vou colocar o maior igual aqui, que eu sempre que tenho que produzir alguma coisa. Então isso aqui vai ter que ser sempre maior ou igual a zero, tá ok? Eu vou dar um ok. Então tá aqui, ó. Disse que a I12, tá, tem que estar sempre o valor inicial de zero, tá? Eu tenho que dizer quais são as células que vão conter variações, ok? Tenho que sempre dizer que B7 ou B12, B7 a B10 tem que estar sempre maior ou igual a zero, tá? E sempre dizendo que a minha capacidade, minha produção total, desculpa, tem que ser menor ou igual a minha capacidade, beleza? Bom, feito essas restrições que eu coloquei nela, bonitinho, eu posso pedir para o solver resolver, tá, a planilha. Então vamos fazer uma resolução. Resolva. Ele vai chegar numa solução, tá? Para você poder chegar no lucro de zero, você tem que produzir essas unidades aqui, tá? E o seu lucro total vai dar tanto. Só que repara que deu um valor negativo aqui, tá? Então, ou seja, eu vou ter que falar para o solver ou manter a solução ou restaurar o valor original, tá? Nesse caso aqui eu vou cancelar, porque eu preciso colocar mais uma restrição nela da seguinte maneira, dizendo que o que eu tenho aqui na célula I10 tem que ser igual a zero. Então o resultado perdão, de I7 até I10, tá, tem que ser igual a zero. Não pode ser menor do que zero, ou seja, não pode ser negativo. Eu vou clicar em adicionar. Eu vou pegar esta área aqui e vou dizer que tem que ser igual a zero. Não pode ser inferior do que zero. Eu dou um ok. E vamos pedir para o solver resolver. Eu vou clicar em resolver. Vamos ver o que ele achou? Ah lá. Para zerar o teu lucro bruto, ou seja, para você atingir o teu ponto de equilíbrio que a gente precisa, ou seja, ter paridade entre lucro e prejuízo, tá? Então, para chegar num lucro bruto de zero, o solver chegou a essa solução para você aqui, ó. Você tem que produzir 11.968 unidades com a produção dessa daqui, tá ok? Então esse aqui é o solver. Você pode agora colocar os relatórios, se você achar necessário, relatório de resposta, relatório de sensibilidade, limites. Eu vou colocar um relatório de resposta para chegar mais ou menos, para mostrar o que a gente chegou. Eu vou dar um OK. Aqui o relatório de resposta que ele fez. Tá ok? Então tá aqui, ó.
nós começamos com o valor original de 10 e eu precisava chegar no valor de 0. Tá? Então, para chegar a isso, o que, que o solver chegou? A produção total unitária de um determinado valor, tá? Com as margens relativas ao chocolate, lucro bruto, água e sal, lucro bruto, e assim vai. Tá ok? Então, esse aqui é um relatório de resposta. Se você tiver necessidade, você pode colocar esse relatório na tua planilha. Caso contrário, exclua e acabou a conversa. Tá ok? Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava chegar num lucro bruto de 0 para chegar a um ponto de equilíbrio. Eu utilizei a ferramenta Solver e coloquei as restrições necessárias aqui. Posso até mudar alguma coisa, fazer um teste, eu posso alterar a restrição, por exemplo, tem que ser maior ou igual a 0, por exemplo. Só que eu não vou chegar no ponto de equilíbrio. Eu dou um OK e dou um resolver. Façamos um teste. Tá? Então coloquei maior ou igual a 0 um ponto de equilíbrio, ele vai aparecer com a mesma resposta. Tá ok? Espero ter ajudado a todos. Até um próximo vídeo com a ferramenta Solver.